Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. InterD, ciência e conhecimento. Olá pessoas, eu sou Adeluna e neste programa vamos falar sobre certos fenômenos extraordinários. Para isso eu converso com o jornalista e pesquisador Carlos Orsi, que lançou a segunda edição revista e ampliada do seu livro, O Livro dos Milagres, o que de fato sabemos sobre os fenômenos espantosos da religião, aí pela editora Unesp. A obra busca facilitar o acesso do público às conclusões científicas sobre eventos tidos como milagrosos. Então vamos lá. Carlos Orsi, qual foi sua principal motivação que o levou a escrever o Livro dos Milagres? Eu diria que, na verdade, foram duas motivações, uma imediata e uma depois um pouco mais bem pensada. A imediata é algo que me incomoda, sempre me incomodou muito na mídia em geral, na imprensa, na televisão, etc., que é algo que eu chamo, a expressão é em inglês, mas assim, eu nunca chamo um equivalente em português, que é mystery mongering, que seria algo como vendilhão de mistérios ou mascate de mistérios, que é a tendência dos meios de comunicação, até em busca de audiência, etc., de ficar empurrando para as pessoas como se fossem grandes mistérios, ainda em busca de elucidação, etc., fenômenos que, na verdade, já estão muito bem esclarecidos há muito tempo. Isso tem várias áreas, quer dizer, a gente pode ver esses documentários intermináveis sobre construção das pirâmides ou sobre busca de Atlântida, tal, são exemplos, e fenômenos religiosos são uma subcategoria, e são uma subcategoria especialmente perniciosa porque elas são realmente levadas a sério, muitas vezes, na imprensa. Quer dizer, quando você vê um documentário sobre busca de Atlântida, você sabe que isso não é uma coisa muito séria, que isso vai passar em certos canais específicos, etc. Mas quando o Vaticano reconhece um milagre de cura, isso sai na seção séria dos jornais, sai na seção de entretenimento, o que torna isso ainda mais irritante do ponto de vista ético, filosófico, pelo menos para mim. Essa foi a motivação imediata, quer dizer, eu passei anos na grande imprensa vendo o espaço nobre dos jornais sendo usados para vender para as pessoas a ideia de que o Sudário de Turim ou a Dança do Sol em Fátima, em Portugal, ou vários outros fenômenos que já foram explicados e elucidados à exaustão, na verdade ainda estariam em busca de explicação e, portanto, seriam motivos para acreditar nessa ou naquela doutrina religiosa. Essa foi a minha indignação com isso, foi o meu primeiro motivo e o mais imediato. Mas teve um outro motivo, esse mais pensado, que na verdade eu fui tomando consciência dele enquanto eu escrevia o livro, etc. É como esses fenômenos são
explorados politicamente. De fato, é muito difícil quando você vai estudar a história de um milagre, por exemplo, uma cura acontecida numa fonte na França, como é o caso de Lourdes, ou as aparições, supostas aparições de Maria, né, da Mãe de Jesus, em Portugal, na França, em outras partes do mundo, etc. Essas coisas existem num contexto político, como esses fenômenos, quando eles alcançam dimensão de massa, eles acabam sempre sendo usados, manipulados para empurrar algum tipo de ideologia, para defender uma série de posições políticas. Mais do que para promover a fé das pessoas, essa promoção da fé que vem dos milagres, ela é manipulável politicamente e manipulada. Quer dizer, uma grande... e isso é histórico, quer dizer, você percebe, por exemplo, a mensagem de Fátima é uma mensagem anticomunista, e as aparições de Fátima em Portugal aconteceram numa época em que a sociedade portuguesa estava dividida entre uma esquerda mais progressista e uma reação conservadora, e as mensagens religiosas, elas geralmente, nem sempre, mas existe um padrão muito claro de que grandes eventos milagrosos que comovem multidões, etc., são eventos que sempre surgem em momentos onde a parte mais conservadora da sociedade está precisando de algum tipo de apoio, de um chamado às armas, de algum tipo de novo ânimo. Aí acontece um milagre que acaba consolidando essa tropa conservadora, etc. E eu acho que no Brasil hoje isso é o que a gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não descarto o fato de que a grande onda de supostos milagres de cura que acontecem, diz-se que acontecem nos cultos evangélicos, e sobre os quais eu escrevo no livro, quer dizer, essa questão da cura que acontece em momentos de grande carga emocional, com muita gente reunida, com um sacerdote, um pastor aos berros e tal, não são curas legítimas, geralmente são coisas que a pessoa se sente curada porque ela tem aquele pico de adrenalina, aquela alegria no momento, e ela acha que ela melhorou. E não melhorou. Eu descrevo um caso muito triste no livro dos milagres de uma mulher nos Estados Unidos que acabou tendo uma fratura de vértebra porque ela saiu correndo no meio de um culto evangélico porque ela achou que tinha sido curada. Quer dizer, essas coisas são perigosas. Mas enfim, voltando ao raciocínio inicial, eu não descarto que esse entusiasmo religioso do neopentecostalismo tenha sido um dos fatores que permitiu consolidar a massa conservadora que acabou viabilizando o momento trágico que o Brasil vive hoje. Então, para resumir a resposta, foram duas motivações básicas. Primeiro, expor essa questão, né, dos vendilhões de mistérios, de que muitas coisas que a mídia tenta vender como mistérios para conseguir audiência e tal, não são mais mistérios há muito tempo. E o segundo, expor que muitos desses fenômenos tidos como milagrosos, na verdade, são focos de exploração política. Não que eles sejam deliberadamente provocados por algum vilão que vai lá e imagina, vou inventar um milagre agora para consolidar a consciência conservadora, mas que a consciência conservadora, quando entra em crise, começa a procurar e coisas que ela possa chamar de milagre, e quem procura acha. E o livro também para mostrar isso, que quem procura acha, e nem tudo que se acha e que se diz que é milagre, na verdade essas coisas, quando examinadas de forma racional e científica, têm explicações que independem de qualquer tipo de intervenção divina ou sobrenatural. Na sua visão, por que a imprensa e a sociedade brasileira são tão condescendentes, né, com fenômenos religiosos tidos como milagrosos ou sobrenaturais, né? Basta a gente dar uma olhada aí nesses programas de TV evangélicos, né, cheios de milagres, entre aspas. Olha, a imprensa brasileira é condescendente com as alegações de fenômenos milagrosos, quando não reverente, né? Condescendente ou reverente, dependendo do órgão de imprensa, da tradição do veículo, etc.
Porque a imprensa é parte da sociedade, a imprensa reflete os valores sociais. E nós vivemos uma sociedade que trata fenômenos religiosos com especial indulgência, com especial condescendência, às vezes, etc., porque existe esse senso comum, né, esse consenso social de que religião, no geral, é uma coisa boa e as pessoas que acreditam que têm valores religiosos, que têm crenças religiosas, são pessoas mais éticas e são pessoas mais felizes, e então nós temos que alimentar esse tipo de sentimento, porque esse sentimento traz consolo e impõe freios éticos. Eu, obviamente, discordo disso, quer dizer, eu acho que realmente a religião pode trazer consolo, impor freios éticos para algumas pessoas, mas eu não acho que as pessoas precisem de religião para encontrar consolo nas tragédias da vida, nem para encontrar limites éticos, e que existem alternativas que trazem os mesmos benefícios que a crença religiosa e nenhum dos malefícios, né? Quer dizer, entre esses malefícios está a aceitação, a crítica de afirmações feitas sem evidência, a obediência, a crítica a figuras de autoridade só porque essas figuras têm um certo carisma e se dizem porta-vozes de certas forças sobrenaturais. Então eu acho que a condescendência, acho que não é exatamente a palavra, eu acho que a indulgência ou a deferência especial dada pela sociedade brasileira à religião vem disso, quer dizer, dessa ideia de que é melhor com religião do que sem ela, e que você não pode tirar das pessoas uma fonte de consolo e talvez de normas éticas e de comportamento. Mas aí a gente cai no que eu gosto, né, que esse é um paradoxo que vem da Grécia Antiga, que é os deuses amam o que é certo porque essas coisas são certas, ou as coisas são certas porque os deuses as amam. Se é o primeiro, se o certo existe e os deuses gostam do que é certo, então você pode fazer só o que é certo. Você não precisa de nenhum deus para te dizer isso. Por outro lado, se as coisas só são certas porque os deuses dizem que elas são certas, então Deus pode decretar que matar os outros é certo, que mutilar crianças é certo, que sacrificar pessoas é certo. E a gente sabe que isso acontece, né? Ao longo da história, isso já aconteceu várias vezes. Os deuses podem decretar que votar no Bolsonaro é certo, enfim, coisas do gênero. Então eu acho que é mais fácil a gente assumir que o certo é certo e nós não precisamos de nenhuma autoridade sobrenatural para nos dizer isso, do que ficar esperando que os porta-vozes das autoridades sobrenaturais nos digam o que é certo, porque esses porta-vozes podem acabar dizendo muita besteira. O que fazer a respeito, eu acho que tem ações políticas e ações individuais. Ações individuais é o que eu tento fazer, que é fazer com que a informação correta circule, por exemplo, como no caso do Livro dos Milagres, explicando que você não precisa, supostos milagres não são razão para acreditar no que autoridades religiosas, etc., dizem, e mostrar que existem alternativas, que é possível viver uma vida ética sem esse tipo de crença. E alternativas políticas são reduzir, a agir politicamente para reduzir a influência que essas denominações, organizações, igrejas, etc., têm no cenário, porque elas têm alguns tipos de influência que não são exatamente legítimos. Por exemplo, canais de TV, que são concessões públicas, no caso da TV aberta, arrendam horários inteiros para propaganda religiosa, o que, ao pé da letra, não é exatamente legal. Quer dizer, o arrendamento de concessão pública, você tem a concessão que você se compromete a usar para promover educação, entretenimento, etc. E você terceiriza essa responsabilidade que o Estado te deu para uma igreja. Isso não é exatamente uma coisa correta de se fazer. Então, agir politicamente para expor essas situações e lutar no campo democrático para tentar acabar com esse tipo de situação dúbia, de situação que se não é exatamente legal,
é uma violação do espírito do princípio da concessão pública. Quer dizer, a concessão é sua, não é da igreja. Então, por que você está empurrando o seu espaço para ela? E a gente tem, assim, e eu acho que são então, esses dois caminhos. Ou da comunicação, da informação, de fazer com que as pessoas circulem, que elas percebam que existe vida fora da religião, que opiniões religiosas são só um outro tipo de opinião. Se você pode contestar um partido político, se você pode contestar uma corrente literária, por que você não poderia contestar uma igreja? E atuar politicamente para apontar e tentar minar as vantagens indevidas que essas organizações têm. E essa segunda parte é muito mais difícil, mas enfim, democracia é isso, é reconhecer problemas e reunir forças para levar as questões para o debate público e para a disputa no voto. E a gente tem que se preparar para fazer isso. Quais as principais mudanças e atualizações feitas nesta nova edição do seu livro? Esta nova edição do Livro dos Milagres, ela passou por uma revisão ampla, quer dizer, um monte de coisas, pequenas atualizações, afinal, depois de 10 anos, várias informações novas surgiram, etc. Mas as seções que mais foram reescritas e ampliadas foram as sobre aparições marianas, né, que são aqueles fenômenos em que Maria, mãe de Jesus, supostamente aparece, fala, geralmente com um grupo de crianças e transmite mensagens, pedindo orações, mensagens de cunho político, muitas vezes, de que não vote nesse candidato, ou faça isso, ou faça aquilo, ou o Papa tá certo, ou o Papa tá errado, e coisas do gênero. E a sessão sobre o Padre Pio, que é um santo italiano, também, cuja imagem é muito explorada politicamente por grupos conservadores e que foi canonizado não há muito tempo, mas o fato é que saiu uma biografia muito completa de Padre Pio, logo depois que a edição original do Livro dos Milagres tinha sido publicada. Então, eu não consegui integrar muita coisa daquela biografia na primeira edição do livro, e agora ele também ampliado. E a sessão sobre possessões demoníacas, né, exorcismos e tal. A sessão sobre aparições marianas teve uma ampliação importante, que foi a inclusão de uma aparição que teria acontecido no Brasil, em Pernambuco, no início do século XX, e envolve o nome de Lampião, uma ligação muito forte com a cultura local, e é uma aparição que vem se tentando promover, forças conservadoras de direita vêm tentando promover essa aparição como um ponto focal do conservadorismo da direita católica no Brasil. Eles não conseguiram ainda, mas já tem 2 livros publicados a respeito desse fenômeno. A suposta mensagem que Maria deixou nesse evento foi uma mensagem fortemente anticomunista, até era para evitar que o comunismo venha ao Brasil, era um negócio bem... no contexto da época, né, foi na década de 30, depois na época do Luiz Carlos Prestes e tal, então tinha todo um contexto local. E essa aparição meio que vem sendo resgatada por forças conservadoras que estão querendo promovê-la como um toque um toque de clarim, um chamamento para a direita católica no Brasil. Eles não conseguiram ainda, essa aparição não foi referendada pelas autoridades eclesiásticas como algo digno de crença e tal, mas o pessoal está se esforçando. Então foi um trabalho que eu incluí esse fenômeno no livro, até para descrever o contexto sociopolítico em que ele ocorreu, apontar todas as discrepâncias, todas as inconsistências do relato, etc. É uma espécie de uma tentativa de vacinar o público para o caso dessa aparição vir a ganhar fôlego na mídia ou ser muito exposta, etc. E tal. Como eu disse, já tem 2 livros publicados sobre o assunto, os 2 muito, muito favoráveis, então é importante a gente, quem se preocupa com esse tipo de situação, esse tipo de exploração política, tomar cuidado. E ficar de olho e ver o que vai acontecer a respeito. E a parte sobre possessão demoníaca também cresceu bastante, primeiro também porque entre a primeira edição do livro e esta, saiu um estudo muito completo, muito detalhado sobre o caso original que deu origem ao filme O Exorcista, né?
que ainda é a história de possessão demoníaca mais conhecida, inclusive revelando a identidade do menino, né? No filme é uma menina que é possuída, mas a história real em que o filme se baseia envolvia um menino, já revelando a identidade do menino e também, quer dizer, a conclusão na época já era de que ele estava fingindo, então isso também está bem claro. Então traz muitos detalhes mais saborosos da verdadeira história por trás do Exorcista, e também notando um aumento uma mudança na forma como inclusive autoridades religiosas olham para essa questão do exorcismo. Quer dizer, você pegar, quando a primeira edição do livro saiu, isso estava começando a mudar. Não está que estava começando a mudar, mas a mudança estava começando a ficar clara. E hoje em dia está muito mais clara, que inclusive nas denominações cristãs que se consideram mais intelectualizadas, mais próximas do mundo secular. Se você pegar a década de 70, a década de 80, a questão do exorcismo, da possessão, estava sendo relegada para o campo do folclore e da psiquiatria. Você pegar o próprio filme, O Exorcista, né? O padre, o herói do filme que acaba fazendo o exorcismo, ele passa 2/3 do filme tentando provar que na verdade não tem nenhum demônio, que o menino era... A menina, no filme é uma menina, tinha problemas psiquiátricos, etc. E ele só realmente parte para o exorcismo como último recurso e tal, quer dizer... E essa visão de que o exorcismo é algo raro, que quase nunca deve acontecer, que são problemas psicológicos e psiquiátricos ou fingimento, etc. Isso tem mudado drasticamente, quer dizer, as igrejas, como a Igreja Católica, que meio que se envergonhavam de ainda ter um ritual de exorcismo guardado na gaveta e tal. Isso mudou, agora não. Existe uma demanda enorme por exorcismos, existe uma escola de exorcismo no Vaticano, quer dizer, houve uma inversão, eu diria até uma involução do pensamento, mesmo nas denominações religiosas que buscam uma aproximação mais séria com a ciência e com o pensamento secular, que buscam se distanciar, né, dessa ideia de que religião é só uma forma de superstição, não, que tentam realmente ter uma sofisticação intelectual. Mesmo esses grupos voltaram a abraçar a questão da possessão demoníaca e do exorcismo. Eu acho que isso acontece também por razões políticas, porque isso é algo espetacular, é algo que, entre aspas, vende, é algo que chama a atenção das pessoas, e eu acho que por razões de marketing, mesmo essas denominações mais sérias, se é para usar essa palavra, acabaram vendo que não dava para abrir mão desse instrumento, dessa ferramenta. O que é uma coisa muito triste, é algo que me levou a reescrever o capítulo chamando a atenção para esse dado, para esse fenômeno. Em relação ao Brasil, qual seria, digamos assim, o principal milagre ocorrido localmente? Que explicações o refutariam, né? No Brasil, nós não temos, né, para a nossa felicidade, na verdade, nenhum grande evento milagroso, né, assim, uma fonte de água, um rio onde as pessoas vão tomar banho e saem curadas, ou dizem que saem curadas, ou uma grande ilusão coletiva, como foi em Fátima. A gente também não tem uma grande aparição mariana que seja parte importante da nossa identidade nacional, como tem Guadalupe no México, como tem Fátima em Portugal, como tem Lourdes na França. Embora essa aparição da década de 30 em Pernambuco esteja se tentando promovê-la, mas isso ainda não colou, e temos que torcer e trabalhar para que não cole. Mas o que nós temos no Brasil muito é a questão das curas, né? Tanto as supostas curas em cultos neopentecostais, quanto as curas atribuídas a santos católicos, né? A gente tem em São Paulo as pílulas de Frei Galvão, a gente tem as campanhas de oração por cura, etc. Então, no Brasil, os principais milagres são os milagres atribuídos, são os milagres de cura proporcionada por oração. O que eu explico isso no livro, o que é um fenômeno estritamente estatístico, né? Quer dizer, o viés de confirmação
funcionando perfeitamente, né? O caso exemplar. Porque o que você tem? Você tem milhares, milhões de pessoas rezando, pedindo remissão de câncer ou pedindo curas de todos os tipos, e alguém consegue. E não é que consegue porque conseguiu um milagre, porque toda doença tem uma taxa de remissão espontânea, ou a pessoa está passando por um tratamento, porque isso é uma coisa muito comum também, né? A pessoa está fazendo quimioterapia e rezando, e quando o câncer some, claro que foram as orações, a quimioterapia não teve nada a ver com isso. Mas enfim, então os milagres mais marcantes no Brasil, os que mais atraem pessoas, são os relacionados a fenômenos de cura relacionada à oração, né? No caso dos cultos neopentecostais também, aquela coisa espetacular da adrenalina, das pessoas correndo no palco e todo mundo cantando e gritando, etc., que também causa uma sensação de revigoramento muito forte e que muitas vezes desaparece assim que a pessoa chega em casa, mas você vê a pessoa revigorada e feliz na hora que a câmera está lá mostrando ela durante o culto. Quando ela vai para casa e a dor volta, não tem ninguém olhando. Eu acho que no Brasil os principais fenômenos milagrosos são esses associados à cura e que são basicamente efeitos placebo ou remissões espontâneas que são pensadas estatisticamente, né? Quer dizer, você tem o processo de canonização, né, de produção de um santo católico é exemplar nisso, porque o que acontece? Tem uma pessoa que tem um grupo de fiéis, de devotos, que acham que essa pessoa deveria ser promovida a santo. Aí você faz uma campanha que é basicamente, você sai espalhando panfletos dizendo, se você tem um parente que está com uma doença grave, reze para esse santo e se der certo, avisa a gente. Porque as pessoas elas precisam coletar casos de milagres para poder fazer o processo de canonização, né, de transformação daquela pessoa em santo. Se você faz isso, espalha isso entre centenas, milhares, milhões de pessoas, você vai conseguir 1, 2, 3, 4, 5 casos. Então, é um fenômeno fundamentalmente estatístico. Então, né, resumindo, o Brasil não tem, felizmente, até existe, o pessoal fala, não, mas tem Nossa Senhora de Fátima, né, que é de Fátima não, desculpa, no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas o suposto milagre de Aparecida, que foi o pessoal retirar a estátua do rio, né, lançarem a rede e a estátua ali, isso não era muito milagroso, né? O cara jogou a rede e a rede voltou com uma estátua, ok. Não é um grande milagre, como é, por exemplo, a história de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que o retrato de Maria apareceu milagrosamente no pano que o visionário estava carregando, etc. Então, o Brasil não tem um grande evento milagroso marcante. Algumas pessoas tentam dizer que é Aparecida, mas Aparecida não é muito convincente, porque isso é uma estátua que tiraram do livro. O que o Brasil tem é realmente essa história de atribuir curas de doenças, curas à oração ou a exorcismos. Eu acho que esse é o milagre característico da religiosidade brasileira. E hoje em dia também, né, eu acho que cada vez mais, o milagre financeiro, né? Eu fui no culto e minha empresa escapou da falência, assim por diante. Mas eu acho que são coisas muito individuais, né? Eu não me lembro, agora não vejo nenhum grande evento milagroso de poder coletivo no Brasil. Então é isso, muitíssimo obrigado, Carlos Orsi, autor de O Livro dos Milagres, o que de fato sabemos sobre os fenômenos espantosos da religião. Você pode encontrar o link, né, para ouvir novamente esse programa ou compartilhar essa entrevista lá no site www.interd.net.br. Para mandar sugestões e comentários, envie sua mensagem para o nosso e-mail interdcontato@gmail.com. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.